Bom dia, paz de Deus. Quero abordar mais um assunto aqui e quero iniciar dizendo o seguinte: é uma fala minha, uma observação minha de tempos atrás. Parece que nessa época todo mundo resolveu ser pensador, ser filósofo, ser racionalista. Quando postamos alguma coisa em nossas redes sociais, sempre aparecem algumas pessoas lá para fazerem comentários, para procurarem racionalizar o texto. Nada contra. Essas pessoas têm liberdade, né? Mas, infelizmente, se percebe que é apenas com a finalidade de perturbar, sabe? Não agrega, não edifica. E se formos nos deixar se levar por esses comentários, vamos viver em debates, não crescemos, não alcançamos nossos objetivos e eu fico com a parábola da semente. A semente é lançada, se vai vingar ou não, vai depender das circunstâncias, vai depender de certas situações. É o que nós fazemos. Nós publicamos princípios da Escritura Sagrada, outros tipos de princípios, de coisas que vemos que agregam, e aí fica a critério das pessoas. Falta de maturidade, enveredar aí por esse caminho de querer racionalizar, entender certas coisas. Que como mesmo já está no Evangelho, que essas questões, esses pontos racionalizados, né? E tem hoje em dia umas pessoas acadêmicas, né? Doutores nisso e naquilo, que vão em podcasts, né? E se apresentam lá como se fossem os gurus, os entendidos, e ainda tem, né, a ousadia de dizer que está colocando aí os teólogos, né, sob os seus pés, colocando para correr, não enfrentam. O Evangelho não requer isso e não ensina isso. Nos entregarmos, perdermos nosso tempo com debates em questões que não edificam e servem somente para perverter, perturbar aqueles que ouvem. Infelizmente, esses homens, eles alcançam adeptos, seguidores significativamente. É lamentável. Eu quero abordar aqui o seguinte tema: a autoridade da Bíblia em uma era de racionalização. A autoridade da Bíblia em uma era de racionalização. Introdução. Na atualidade, muitos homens buscam racionalizar a Bíblia, a Escritura Sagrada, certos pontos do Evangelho, principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Até hoje tem muitos homens que se incomodam com as cartas, com as falas do apóstolo Paulo. Até hoje, Paulo tem opositores e inimigos, argumentando que ela contém erros e contradições. No entanto, para aqueles que buscam viver uma vida reta, justa e santa, a Escritura Sagrada fornece os princípios, as doutrinas e os mandamentos necessários para guiar
nossas escolhas e ações. A autoridade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Ela é a fonte suprema de autoridade para a fé e a prática cristã. A Bíblia não é apenas um livro de história ou filosofia, mas sim a revelação de Deus ao homem e ponto. Princípios e doutrinas. A Bíblia fornece princípios e doutrinas claros para guiar nossa vida. Alguns exemplos incluem amar a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Ser honesto e íntegro. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Perdoar e amar os inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Buscar sabedoria e prudência. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Mandamentos. A Bíblia também fornece mandamentos específicos para a nossa obediência. Alguns exemplos incluem os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, não julgar os outros, Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, revelações e profecias. A Bíblia contém revelações e profecias que nos ajudam a entender o plano de Deus para a humanidade. Alguns exemplos incluem a vinda de Jesus Cristo, Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao 7, a salvação por meio da fé, João capítulo 3, versículo 16, o juízo final, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E, conclusão, em uma era de racionalização, é fundamental lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e autoritária. Ela é a autoridade de Deus para os homens. Ela fornece os princípios, as doutrinas, os mandamentos e as revelações necessárias para um viver ou para se ter uma vida reta, justa e santa. Não há confusão na Escritura Sagrada, apenas a necessidade de buscar a sabedoria e a prudência para aplicar seus ensinos em nossa vida. Todos os escritos são inspirados por Deus e são proveitosos para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Escritura Sagrada, ela contém elementos, princípios, doutrinas, mandamentos de Deus, revelações, profecias, que são acessíveis, tanto para leigos, como pessoas que têm formação, para que o homem tenha um viver reto, para como seja habilitado para viver uma vida santa, para comportar-se bem em todas as áreas. Então, esses princípios é acessível. E é isso que vai contar no dia do juízo final. Como a pessoa se comportou aqui, como levou sua vida. E esses princípios estão acessíveis e com a iluminação do Espírito Santo, com o poder que o Espírito Santo dá, é possível a pessoa assimilar e praticar. Agora, esses homens vão para os podcasts, vão para certos canais de televisão, para debates e ficam discutindo questões. Por que esses homens não discutem doutrinas? Por que não procuram pregar as doutrinas do Evangelho? E acham que são os bichão. E, lamentavelmente, esses caras abordam textos como Isaías 14, Ezequiel 28, certos pontos, e ainda elaboram livros para vender.
Tem precisão disso? Eu dou de graça a explicação, o esclarecimento. Não só eu, mas muitos sinceros. Então é lamentável que nós venhamos tomar um cuidado aí com esses racionalistas de plantão, que não edificam, não contribuem para nós vivermos uma vida santa, uma vida reta, nos reconciliarmos com Deus, para vivermos com sabedoria, para vivermos com prudência. Que nós venhamos a não nos deixarmos influenciar e perdermos nosso tempo com esses homens em vídeos, com eles em podcasts, em canais de televisão, perdendo tempo com questões, sabe, de pessoas que não têm visão espiritual, não causa progresso, não contribui para o nosso melhoramento, o nosso relacionamento interpessoal, para ter uma sociedade harmônica, causar a unidade. Então, que nós vamos atentar para isso e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.